Pastor Luiz Mário fica sem vergonha para falar do dízimo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje eu vou fazer um vídeo daqueles que não me dá nenhum prazer em fazer, mas que é necessário. Hoje eu vou expor algumas questões aí de bastidores da Organização Adventista do Sétimo Dia, no que tange ao recolhimento e ao uso dos dízimos e das ofertas, tudo bem? Mas antes de começar, eu gostaria de ler aqui um texto aleatório que eu encontrei na internet, tá bom? Diz assim: título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos. Artigo 4º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Estou aqui eu de cara limpa falando o que eu vou falar, ok? Artigo 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Inclusive, segundo a minha consciência e a minha crença na palavra de Deus, eu mostro para vocês aqui o texto de 1 Timóteo capítulo 5, verso 20, que segundo a minha consciência e crença, de alguma maneira, fundamenta aquilo que eu vou fazer aqui nesse vídeo. Tá? O texto diz assim: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que os demais também temam. A exposição pública de quem vive em pecado dentro da igreja é um princípio bíblico, de acordo com a minha crença e a minha consciência, que creio eu, segundo esse texto aleatório aqui, seja inviolável. Tudo bem? Obrigado, Xandão. Artigo 7º. Ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Interessante que eu fui privado do meu direito de continuar sendo um pastor adventista do sétimo dia por causa das minhas convicções políticas, né, pessoal? E por fim eu quero ler o artigo 9, que diz assim: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. E aqui estou eu livremente expressando a minha atividade intelectual de comunicar algumas questões sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom, se você prestou atenção aí no título do meu vídeo, você viu que eu coloquei aí um tal de entre aspas, pastor Luiz Mário, que ficou sem vergonha na hora de falar a respeito de dízimos e ofertas, tudo bem? E eu queria mostrar para vocês assim um trechinho de um áudio que foi gravado em um concílio, onde o Luiz Mário era presidente de uma associação, se eu não me engano, lá na região do Espírito Santo, dentro do território brasileiro, né, dentro da União Sudeste Brasileira, se eu não me engano, e na divisão sul-americana, e lá nesse concílio, o pastor Luiz Mário decidiu cobrar os demais pastores para falarem um pouco mais a respeito do dízimo, para recolherem mais dízimo, para aumentarem a arrecadação de dízimos por parte da igreja. E dá uma olhadinha assim em que termos ele se manifestou lá aos pastores naquele concílio. Dá uma ouvidinha aí. Eu digo para vocês, eu tive um tempo no meu ministério que eu falava muito de dízimo, eu não tinha muita coragem para falar, me sentia um pouco envergonhado para falar do assunto. Depois de um tempo, comecei a ficar sem vergonha e comecei a ter mais coragem para falar. Mas quando eu penso que do dízimo é como eu sou mantido, né? Quando você não recebe lá uma diária, quando você não recebe um auxílio que você tem direito, né? Quando a gente tem que diminuir o percentual aí do letra, então isso mexe com a gente. Mas de onde vem tudo isso? Da fidelidade da igreja, não é outro caminho, né? Então é do nosso interesse, que não vamos fazer por causa disso, mas também é por isso. Também é por isso, não é mesmo, Luiz Mário?
Pessoal, vamos entender o que está acontecendo aqui nesse áudio? Tem muito mais coisa aqui nesse áudio do que supõe a maioria dos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Antes de comentar o áudio, deixa eu contextualizar algumas coisas para vocês. O último vídeo que eu fiz dentro da minha série sobre o que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu falei sobre quanto ganha um pastor. E aí eu expliquei que varia entre R$ 1.800 por mês até 35, 40 mil reais por mês aí, a depender de inúmeros fatores, tá? Qual é o seu cargo, há quanto tempo você trabalha na obra, quantos filhos você tem, em que região você atua e etc. E inclusive mostrei o meu holerite como pastor na tela para todo mundo ver, etc. E inclusive teve gente reclamando naquele vídeo, dizendo que eu não tinha sido honesto. Eu que mostro o holerite em público para vocês não sou honesto, né? Imagine quem que é honesto dentro dessa igreja. Mas aí o camarada foi lá dizer que eu não tinha feito uma diferença entre o bruto e o líquido, e que a percepção cultural brasileira é que o salário refere-se só ao líquido e não ao bruto. Bom, beleza, essa pode ser a percepção social brasileira, mas essa não é a atuação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por exemplo, no trabalho que você, irmão, trabalha, você recebe além do seu salário um auxílio moradia que paga o seu aluguel? Não, pastor, eu recebo o meu salário e do meu salário eu pago o aluguel. Então, a Igreja Adventista faz uma diferença entre o salário e o aluguel. Então, a igreja dá um salário mais um auxílio aluguel. E como eu estava explicando, o auxílio aluguel compõe o salário, tudo bem? Não importa a nomenclatura que você dê, chama auxílio ou chama salário, seja como for, compõe os ganhos do pastor. Por isso, no caso, eu ganhava, na época que eu trabalhava como pastor adventista, R$ 7 mil por mês. Não acho um valor exorbitante, não acho injusto. Naturalmente, a gente pode discutir se é justo ou não que um pastor ganhe R$ 1.800 por mês. Eu acho que essa é uma boa questão para se debater. Ou se ganha lá 40, 50 mil reais por mês. Também é uma questão boa de se debater. Mas valores aí, por exemplo, como os que eu ganhava, eu não acredito ser nem um valor assim de você passar fome, nem um valor de você enriquecer. Acho que tá um valor justo e tranquilo para as exigências do trabalho pastoral, beleza? E uma coisa que ficou bem nítida na crítica da pessoa que fez a crítica a mim sobre o meu último vídeo, é que ele estava querendo dizer assim, como se eu estivesse falando mal dos salários dos pastores, inferindo que os pastores ganham muito bem e blá blá blá. E eu não falei nada disso. A pessoa tirou conclusões da minha fala que eu não falei. Inclusive ele falou assim, você teria que ter dito que uma pessoa gasta 100 mil reais para se formar na faculdade de teologia. Ué, a base do meu imposto de renda anual era acho que 110 mil reais por mês, para fazer cálculos lá de imposto de renda, tá? Contando aí todos os auxílios, todos os valores que eu recebia. Então veja bem, eu recebi em um ano o que eu estudei os 4 anos de teologia, o que eu gastei, e depois, vamos dizer assim, é tudo lucro, entendeu? Eu vou trabalhar como pastor 30 anos, 30 e poucos anos. 35 anos, alguns trabalham até 40 anos. E depois se aposentam. Então, enfim, o rapaz quis tentar parecer com que eu estivesse fazendo assim, uma crítica maldosa à igreja, quando eu estava simplesmente mostrando quanto é que um pastor ganha, e etc e tal, e aí isso aqui contextualiza a nossa discussão desse vídeo aqui, tudo bem? De onde que vem aí o salário e os benefícios dos pastores? Vem do dízimo. E aqui está um exemplo de um concílio onde o Luiz Mário era eleito presidente de uma associação lá no Espírito Santo, etc e tal. Hoje o Luiz Mário foi nomeado como vice-presidente da divisão sul-americana lá em Brasília. Parece que aumentou seu cargo, Luiz Mário. Parabéns, hein? Qual será o motivo disso? Vamos pensar um pouco sobre isso. Mas o fato é que durante a gravação desse áudio aí, que foi gravado por um pastor que estava nesse concílio, inclusive esse concílio aconteceu já há alguns meses ou alguns anos atrás, tá? Não é recente. Acredito eu que foi em 2020, 2021, alguma coisa do tipo. Mas aí esse pastor que fez essa gravação fez chegar esta gravação até o Ezequiel Gomes, para que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre como que funciona essa questão interna da Igreja Adventista do Sétimo Dia no que tange a questões de dízimos e ofertas. E como
eu sempre digo, todo discurso pode ser analisado de uma forma mais benevolente ou mais maldosa, vamos colocar assim. A gente pode ter pressupostos positivos ou negativos, e quando a gente se depara com um áudio dessa natureza, a gente poderia fazer uma leitura tipo assim: nossa, o pastor Luiz Mário é um grande servo de Deus, que se refere aos dízimos e ofertas como a fidelidade da igreja. E ele fica com o coração partido quando ele tem que negar um auxílio, uma diária para um pastor que teria direito, mas agora não vai ter o seu direito efetivado porque está sem dinheiro dentro da igreja, porque a igreja não está sendo fiel nos dízimos. E o pastor Luiz Mário tinha vergonha de falar do dízimo, agora ele é sem vergonha para falar do dízimo, ou seja, ele não tem mais vergonha, porque ele é mantido por isso, e não é por isso que ele vai pedir dízimo, mas é também por isso, né? Enfim e tal. E achar que esse áudio aí é a coisa mais normal e santa e sagrada da face da terra. Beleza, existem pessoas que fazem leituras desse tipo de áudio aí, tudo bem? Todavia, a gente pode fazer uma leitura bastante diversa, né? E dizer assim, vocês se lembram quando, alguns anos atrás, vazou um vídeo do Edir Macedo, ensinando os pastores da Igreja Universal a pedir dízimo das pessoas mesmo que estão em dificuldade, e ele vai, fala e pede, etc, etc. Esse áudio do Luiz Mário aí me parece, inclusive, no mesmo espírito e no mesmo clima que aquele vídeo, aquele áudio lá do Edir Macedo. É aquela coisa do tipo assim: Luiz Mário nunca faria um discurso desse tipo aí em público. Ele faz o discurso lá no concílio para estimular os demais pastores em algo do tipo assim: cara, olha, você quer receber auxílio, você quer receber diária, você quer receber os seus rendimentos? De onde vem tudo isso? Eu tinha vergonha de falar do dízimo, agora eu fiquei sem vergonha. E a gente tem que falar disso. Não é assim por causa do nosso ganho, mas é também por causa disso. Olha que discurso lindo, né? Que discurso santo e sagrado do Luiz Mário, não é verdade? Agora, uma coisa é fato. Se a gente não conhece o Luiz Mário e alguns contextos em torno do seu ministério, pode ficar difícil a gente julgar se o Luiz Mário deveria ser interpretado de forma benevolente ou mais malevolente, vamos dizer assim. E aqui o que vai construir o pressuposto de uma leitura benevolente ou malevolente não é a bondade ou a maldade de quem interpreta, mas são as próprias atitudes do Luiz Mário que vão dar a dica se ele é um cara realmente bom caráter, e aí a gente pode analisar de forma benévola, né, o áudio dele, ou é um cara mau caráter, que aí a gente vai poder interpretar esse áudio de uma forma um pouco mais maldosa. E aí, por exemplo, eu não sei se você sabe, mas o Luiz Mário é o responsável pela exclusão do ministério adventista do pastor Thomas do Amaral, que escreveu um livro que tem o seu quê de ingenuidade, mas cujo objetivo basicamente era estimular uma discussão sobre a saúde do ministério adventista do sétimo dia, especialmente com foco na divisão sul-americana. Em termos das politicagens, das sujeiras, das incoerências, das maldades que existem dentro da obra. E aí o Thomas Amaral escreveu esse livro e o Luiz Mário, amando do vagabundo do senhor Ayrton Keller, excluiu o Thomas do Amaral pela ousadia, pela transgressão de escrever um livro propondo melhorias na administração da igreja. E aí, o que você acha do caráter do Luiz Mário? Você acha que é um caráter legal, que temos que tratar as palavras dele de forma muito benevolente? Ou realmente talvez ele seja o mau caráter que aparentemente o áudio indica que ele realmente é? Um sem vergonha. Isso eu estou usando as suas próprias palavras, tá bom, Luiz Mário? Para retratar um vagabundo filho do diabo como você. Tá claro a questão, Luiz Mário? Agora, se você quer se aprofundar um pouquinho mais na compreensão das questões, vamos pensar assim do ponto de vista de alguém que quisesse vir aqui defender a organização adventista do sétimo dia,
no que tange aí a questão do uso dos dízimos e das ofertas. O que a pessoa diria? Que a organização adventista ela é muito séria ao recolher e ao usar dízimos e ofertas, porque é uma obra mundial, porque a obra adventista tem muitos hospitais, escolas, templos, fábricas de alimentos, e é uma igreja muito organizada, e que ama Deus, e que ama Cristo. Existem talvez alguns joios aí no meio do trigo, mas são apenas assim seres humanos pontuais que cometem falhas pontuais, mas a igreja não compactua com essas falhas. A igreja ela faz o melhor para Deus, para Cristo, de acordo com os critérios da justiça, da verdade, da palavra de Deus, do amor. E essas pessoas aí como Ezequiel Gomes fazem uma leitura maldosa das coisas e blá 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 e etc. E não podemos aceitar essas narrativas movidas por ressentimento e vingança e ódio por parte do Ezequiel Gomes, que é uma pessoa do diabo. O papo é mais ou menos esse, tudo bem? Beleza, ok, eu vou admitir aí as críticas e as percepções negativas a meu respeito, mas eu vou esfregar na cara de vocês o que realmente é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, tudo bem? E eu vou mostrar para vocês como é que esse treco funciona de verdade. Então a gente vai sair aqui desse ambiente agora e eu vou conduzir vocês aí a alguns prints de alguns documentos oficiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia e vou te dar algumas informações que vão demonstrar para você como é que a banda toca de verdade na maravilhosa Igreja Adventista. Vem comigo. Bom, meus amados irmãos e irmãs, eis que vos conduzo às entranhas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa vai ser uma parte um pouco chata do vídeo, para quem assim gosta meramente de fofoca, vamos dizer assim. Mas vai ser uma parte muito legal para quem gosta de substância, para entender como realmente as coisas funcionam. Os prints que você vai ver aí, nós vamos ler vários prints, são partes tiradas desses documentos aqui, tá? Do livro de praxes e do manual da igreja, tudo bem? Coloquei aí em forma de print para facilitar o acesso para vocês irem lendo junto comigo, para a gente construindo um pouco uma argumentação em função da qual a gente vai perceber se a Igreja Adventista do Sétimo Dia é realmente séria ou não. Especialmente na hora de usar os dízimos e as ofertas, tudo bem? E assim, a gente vai falar muito sobre esse assunto ainda dentro desta série, sobre como que é essa doutrina do dízimo, essa prática do dízimo dentro do Adventismo, mas a gente já vai começando a dar umas dicas aqui para vocês entenderem como é que a banda toca. Então a gente vai começar lendo aí o livro de praxes, lá no artigo B1020, que define o que é eleição ou nomeação. Tá? E o REA, né, o livro dos regulamentos eclesiásticos administrativos, diz assim: este regulamento estabelece uma distinção entre eleição e nomeação. Eleição. Uma pessoa é eleita para um cargo ou posição quando, segundo os procedimentos administrativos da igreja, a decisão pela qual é eleita deve ser tomada pelo corpo constituinte da organização, onde servirá em obediência ao que está estabelecido no manual da igreja e nos modelos de estatuto atos constitutivos contidos nestes regulamentos eclesiástico-administrativos da divisão sul-americana. Se no intervalo entre duas assembleias do corpo constituinte surgir vaga de uma função eletiva, esta será preenchida pela comissão diretiva da organização afetada, que neste caso atuará em nome do corpo constituinte. Ou nomeação. Uma pessoa é nomeada para um cargo ou posição quando, segundo os procedimentos administrativos da igreja, a decisão pela qual é nomeada não necessita ser tomada pelo corpo constituinte da organização onde serve, mas por sua comissão diretiva. Então, vamos entender inclusive o caso do Luiz Mário aí, tudo bem? Luiz Mário, ele foi eleito presidente de uma associação lá no Espírito Santo. Então teve lá uma comissão diretiva, o que é o corpo constituinte lá da associação, e ele foi lá eleito para que ele pudesse administrar a igreja em harmonia com o manual da igreja e em obediência ao
estatuto, né, do regulamento eclesiástico administrativo da igreja, tudo bem? Inclusive depois o Luiz Mário foi nomeado vice-presidente da divisão, que aí no caso foi uma decisão tomada pela comissão diretiva, ou seja, como premiação pelo Luiz Mário ter excluído o Thomas Amaral da igreja por ter a ousadia de escrever um livro, olha que absurdo, né, para melhorar a igreja. Então ele ascende de cargo, ele deixa de ser o mero presidente de uma associação e se torna o vice-presidente da divisão sul-americana. Parabéns, irmãos! É para isso que se usa o dízimo dessa igreja, né? Para premiar gente vagabunda que prejudica quem está querendo fazer alguma coisa de bom pela igreja, não é verdade? Maravilha. Todavia, meus irmãos, eu agora preciso mudar o meu foco do pastor Luiz Mário para um colega do Luiz Mário, tudo bem? Um colega de presidência da associação, e a gente vai avaliar se a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela realmente é uma igreja séria ou não, sim, não e por quê? Alguns talvez já saibam onde é que a gente vai parar, mas você vem comigo. Bom, o que a Igreja Adventista do Sétimo Dia diz a respeito daqueles que deverão ser os presidentes das associações? O que um presidente de associação tem que ter para poder entrar dentro desse cargo maravilhoso, do qual um dia Luiz Mário fez parte, mas outras pessoas também fazem parte, né? Em todas as regiões do Brasil existem várias associações, então a gente tem vários presidentes de associação ao redor do Brasil, no contexto aí da divisão sul-americana, das várias uniões e das várias associações da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aí, o manual da igreja, que Luiz Mário e seus colegas precisam cumprir, diz assim: o presidente da associação deve ser um pastor ordenado, de experiência e boa reputação. Ele está à testa do ministério evangélico na associação e é o pastor ou supervisor geral de todas as igrejas. Ele trabalha pelo bem espiritual das igrejas e como seu conselheiro no tocante a seus planos e atividades. Tem acesso a todas as igrejas e seus cultos, reuniões administrativas e comissões, sem votar, a menos que a igreja lhe confira esse direito ou que seja membro dessa congregação. Pode, em virtude de sua função, presidir qualquer reunião da igreja quando necessário. Ele tem acesso a todos os registros da igreja. E aí a gente lembra de um caso muito emblemático aqui dentro desse canal, de um presidente da associação, que era inclusive presidente quando Ezequiel Gomes foi excluído do ministério por ter sido visto numa manifestação a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Tudo bem? Aí esse tal desse presidente de associação me chamou lá na salinha dele, junto com o secretário. Quem sabe um dia vocês ouvem a gravação dessa reunião, né? Quem sabe um dia, né, irmãos? Etc e tal, para dizer que o Ezequiel Gomes tinha manchado o seu ministério. Por quê? Porque tinha sido visto aí nessa manifestação a favor do impeachment da Dilma, e agora o Ezequiel Gomes teria que ou conseguir um chamado em 30 dias, ou seria excluído da organização adventista. É interessante que eu consegui um chamado para o sertão da Bahia, mas de uma forma misteriosa esse chamado não chegou a ser concretizado em última instância, demonstrando que o nosso grande querido presidente da associação acho que não estava sendo muito sincero ao dizer que eu tinha 30 dias para conseguir um chamado, não é verdade? Mas tudo bem, ok. Quando eu fui desligado do ministério, entretanto, antes de eu sair do Rio Grande do Sul e voltar para São Paulo, eu conversei com alguns amigos ali na região, até que de uma forma assim muito furtiva e etc e tal, uma das pessoas com quem eu estava conversando a respeito do meu desligamento me disse assim: mas o fulano tá te excluindo por causa disso? Pô, a igreja foi tão misericordiosa com ele, por que ele tá fazendo isso com você? E aí eu perguntei, como assim? Por quê? Então, esse cara que hoje é presidente da associação, no passado,
ele foi visto em um motel com uma prostituta por um irmão da igreja que o acusou, e aí a igreja excluiu ele da obra, depois retornou a credencial dele alguns meses depois, e aí enterraram ele aí num carguinho administrativo por alguns anos, e aí depois ele voltou mais ativamente ao ministério até se tornar o presidente da associação onde eu, Ezequiel Gomes, atuava. E aí, quando me viu na manifestação a favor do impeachment da Dilma, me excluiu do ministério como se eu tivesse feito uma coisa assim imperdoável. Inclusive por isso que eu brinco de vez em quando, né? Para mim teria sido melhor ter sido visto num motel com a Dilma Rousseff, porque assim hoje eu seria presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você gostou da piada, irmão? Ou irmã? Legal. Seja como for, olha que coisa interessante. Os presidentes das associações por aí, eles têm acesso a todos os registros da igreja. Opa! Quando esse vagabundo que me excluiu da obra, visto em motel com puta, foi excluído, foi feito um registro na igreja. Então acho que tem algum presidente de associação por aí que acho que ainda tem esse registro, não é verdade? Porque o presidente tem acesso a todos os registros da igreja, não tem? Seria bem legal a gente abrir esse registro aí, hein, pessoal? Especialmente em público, não seria? Vocês são uma piada, mas vamos dizer o seguinte. Ezequiel Gomes, o senhor acusa esse presidente da igreja, conhecido carinhosamente no seu canal como vagabundo visto em motel com puta. Desculpa ter que enfatizar o fato, mas o senhor não tem nenhuma prova de que ele fez isso, e se ele foi acusado falsamente, e se ele é uma pessoa injustiçada, coitadinho! E o Senhor o está perseguindo por um pecado passado, e que se Deus já perdoou esse pecado, então ele continua sendo um pastor da obra que se redimiu dos seus erros. Enquanto você, Ezequiel Gomes, é uma pessoa do Satanás aí gritando, esperneando na internet. Beleza, legal. Eu vou admitir a sua hipótese, irmão. Vou dizer assim, então, pode ser que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ela seja muito séria na aplicação do dízimo, né? Ela não está pagando a prostituta e o motel, que foi do dízimo que esse cara tirou o dinheiro para pagar a prostituta e o motel, tudo bem? Mas vamos dizer que o cara se converteu, ele fez isso só uma vez, né? Deu muito azar de ser pego aquele dia por aquele irmão, e aí se redimiu, se converteu, nunca mais gastou o dinheiro do dízimo para pagar prostituta e motel, tudo bem? Foi só uma vez, irmãos, é perdoável, é compreensível, não é? Beleza, legal. Entretanto, o que me faz continuar assim a minha cruzada contra esse vagabundo, tendo certeza absoluta de que é um vagabundo? Por que eu faço isso? Será que não deveria levar em conta que ele pode ter sido uma pessoa assim que se converteu realmente, que tem um erro no passado, agora está tudo certo? Bom, isso não é possível, eu passo a explicar para você por quê, tudo bem? Vamos avançar aqui. Para explicar um pouco o que acontece, irmãos, eu vou ter que me aprofundar na discussão sobre o manual da igreja, tudo bem? Especialmente no capítulo 8, que fala sobre disciplina, tudo bem? Existem aqui algumas questões bem interessantes que vão explicar pra gente, demonstrar pra gente qual que é o nível aí, ó, pra vocês verem, tá? Qual que é o nível da organização adventista do sétimo dia no que tange a sua coerência, etc e tal, no uso do dízimo, tudo bem? Então, você pode talvez não entender onde que eu estou querendo chegar ainda, mas eu já vou explicar, tudo bem? E aí, a palavra de Deus diz assim, a palavra de Deus não, desculpa, o manual da igreja diz assim: disciplina, princípios gerais. A Bíblia e o espírito de profecia estabelecem em linguagem clara e inequívoca a solene responsabilidade que pesa sobre o povo de Deus de manter sua pureza, integridade e fervor espiritual. Se os membros alimentam indiferença ou afastamento, a igreja deve buscar resgatá-los para o Senhor. Como lidar com membros que cometem erros? E aí cita-se o texto de Mateus 18, versos 15 a 18, e aí o manual da igreja diz assim: ao tratar com membros que cometem falhas,
O povo de Deus deve seguir estritamente as instruções dadas pelo Salvador no capítulo 18 de Mateus. Então eu vou explicar para vocês. Quando eu fui notificado que eu teria que conseguir um chamado, senão eu seria excluído do ministério, aquele papo como um todo. Quando chegou perto dos 30 dias, eu consegui o chamado para o interior da Bahia, mas o chamado não se concretizou. Eu mandei um e-mail particular para o vagabundo visto em motel com puta. Beleza? Legal. Explicando para ele que eu não concordava com a situação, precisava conversar, a gente precisava bater um papo. Depois, inclusive, no futuro, vocês poderão ouvir uma gravação desse bate-papo, quem sabe, né? Etc, etc, etc. Conversamos lá e tudo bem. Expliquei para ele que eu não admitia sob nenhuma hipótese que eu tivesse transgredido qualquer regra da igreja em função da minha participação lá na manifestação a favor do impeachment da Dilma. Conversei diretamente com ele. Ele me disse que não tinha o que fazer, que aquilo era uma decisão dele, da união e da divisão, que ninguém iria mudar de opinião, que estava corretamente aí administrada a minha saída do ministério e etc. Inclusive, naquela época, o ministerial da divisão sul-americana tinha me dito que o Ayrton não tinha mandado me excluir do ministério. Depois o vagabundo disse para mim que o Ayrton também concordava com a minha exclusão do ministério. E quando ele falou que o Ayrton concordava, eu falei assim, então eu já não tenho mais o que fazer. E aí foi que eu decidi, de fato, sair da obra e não questionar mais essa questão aí. Tudo bem? Beleza. Então, quando ele cometeu o erro dele comigo, eu o procurei individualmente, de acordo com o texto de Mateus 18. Agora, vamos trabalhar com a seguinte hipótese. Ezequiel, você pegou muito pesado com o vagabundo visto em motel com puta, você fala dessas questões aí de uma forma ruim, e etc e tal, e você cometeu erro com ele. Você foi anticristão com ele, você está errado, está sendo usado pelo diabo contra o nosso nobre e querido presidente de associação. Tudo bem, beleza. Vamos trabalhar com essa hipótese de que eu estou errado, estou pecando, estou cometendo erro contra o referido vagabundo. Ué, o que ele teria que fazer? Me procurar pessoalmente. Manda uma ligação, manda um WhatsApp, manda um e-mail, marca uma reunião aqui em casa, senta no sofá, toma um café, um chimarrão, quer dizer. O vagabundo visto em motel com puta, ele tem a interpretação de que tomar chimarrão é pecado, porque não pode tomar café, segundo a Ellen White. Então você pode ser visto em motel com puta, só não pode tomar chimarrão ou café. Tudo bem? Então beleza, eu vou respeitar a sensibilidade do irmão. Vou oferecer para você, inclusive, aí um suquinho de maracujá pra gente ficar mais calmo. Um chá, uma água, um bolinho, o que você quiser, tudo bem, irmão? Mas teria que me procurar individualmente. Não é o que diz o manual da igreja? Quem é eleito para esse tipo de função aí também não tem que cumprir o manual da igreja? Vamos avançar. Aí, o que acontece? Olha só como que o manual da igreja continua a falar a respeito destas questões. O plano de Deus. Seja qual for a natureza da ofensa, ela não impede que se adote o mesmo plano divino para dirimir mal-entendidos e ofensas. Falar a sós e no Espírito de Cristo com a pessoa que praticou a falta bastará, geralmente, para remover a dificuldade. Portanto, deve-se conversar com a pessoa que cometeu a falta e, com o coração cheio de amor e da simpatia de Cristo, buscar com ela reconciliação, arrazoar com ela com calma e mansidão, não se exprimir em termos violentos, falar-lhe em tom que apele para o bom senso, lembrando as palavras, aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Todo o céu toma interesse na entrevista que se efetua entre o ofendido e o ofensor. Se este aceita a repreensão ministrada no amor de Cristo, reconhecendo sua falta e pedindo perdão a Deus e ao irmão, a luz celestial lhe inundará o Espírito. O Espírito de Deus torna a unir os corações e há no céu música, sem bateria, tá? Pelo restabelecimento da união.
Se ele não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a questão seja decidida. Diante de irmãos espirituais, deve-se falar acerca da falta, com o que estiver em erro, vendo que eles concordam no assunto, talvez se persuada. E se recusar a ouvir, que se deverá fazer então? Deverão alguns poucos em reunião de comissão tomar a responsabilidade de excluir o irmão? Se ele se recusa a ouvir, continua dizendo Jesus, exponha o assunto à igreja. Deve a igreja decidir o caso de seus membros. Se ele recusar ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Se não atender à igreja, se rejeitar os esforços feitos para reconquistá-lo, é a igreja que deve tomar sobre si a responsabilidade de excluí-lo da sua comunhão. Seu nome deve então ser riscado do livro. No caso, da Secretaria do Registro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Irmãos, depois que o meu contato particular com o vagabundo não deu certo, eu trouxe outras pessoas ao meu auxílio para conversar com ele. Tudo bem? O meu sogro, por exemplo, foi conversar com ele. Outras pessoas foram conversar com ele. Inclusive, pastores disseram para ele, presidente, vai lá na casa do Ezequiel, faz uma reunião com ele, conversa com ele. E ele falou, não vou. Talvez ele tivesse medo que eu pudesse agredi-lo, ou xingá-lo, ou coisas do tipo. Ele não gostaria de se colocar em risco diante desse tipo de coisa que ele imaginou na sua mente doentia, e etc e tal, e simplesmente ignorou o fato de que eu enviei outras pessoas para falar com ele. Depois que eu fiz isso, eu mandei um e-mail, não só para ele, agora para todos os administradores da igreja, e com cópia para todos os anciãos da igreja, que eu tinha acesso ao relatório aí dos e-mails dos anciãos do nosso campo, especialmente dos primeiros anciãos. E eu mandei esse e-mail explicando assim, gente, eu estou sendo excluído do ministério, inclusive eu posso no futuro tornar esses e-mails, que não foi só um, públicos para vocês. Quem sabe, não é verdade? Então beleza, eu fui lá e mandei esse e-mail com cópia para toda a liderança do campo, dizendo, olha, eu estou sendo excluído por esse motivo, não concordo com essa exclusão, gostaria que fosse ouvido na comissão, gostaria que vocês conversassem comigo a esse respeito, para a gente chegar aí a um bom termo entre nós, porque não está correto me excluir por uma coisa que não tem previsão legal alguma, nem nenhum documento da igreja, nem no manual da igreja, nem no livro de praxes, em lugar nenhum, e diante do fato, inclusive, de que vários outros pastores foram nas manifestações a favor do impeachment da Dilma, etc, 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 etc. Sabe o que aconteceu? Nada. Ninguém fez comissão comigo, ninguém me ligou, ninguém quis resolver o problema. E aí eu continuei mandando e-mail e eu expliquei assim. No dia que eu fiz aquele vídeo, Por que não sou mais pastor adventista, eu peguei o link daquele vídeo e mandei um e-mail para o vagabundo, para a administração da igreja, para os anciãos, dizendo assim, pessoal, a partir de agora, está público que eu não sou mais pastor adventista do sétimo dia, tá ok? Nesse vídeo que eu gravei aqui, eu não expus vocês, eu não falei do que vocês fizeram comigo, eu não falei o motivo no sentido assim de querer dizer que tá errado, que não sei o que, eu só expliquei o relato. Eu só expliquei assim, que eu tinha sido excluído por causa de ter ido na manifestação política, mas sem entrar em detalhes de que vocês estavam errados e que você foi visto em motel com puta e coisas do tipo, beleza? E expliquei para eles assim, olha, se vocês não vierem conversar comigo para a gente resolver esse problema, eu vou tornar pública esta situação. Isso aí já fazia 6 meses que eu estava fora da obra, tudo bem? Então eu procurei a pessoa, procurei 2 ou 3 testemunhas, procurei a igreja. Se vocês estão indispostos a resolver o problema, eu vou em público. Beleza? Agora veja do outro lado. O irmão aí, ou alguém aí, pode achar que eu errei em expor o vagabundo visto em motel com puta. O que ele deveria fazer? Primeiro de tudo, me procurar pessoalmente. Se ele viesse e me mandasse um e-mail
poxa, Ezequiel, vamos conversar sobre isso, você está pegando pesado comigo, você está sendo injusto, você não está fazendo as coisas corretas. Inclusive aí o texto do Manual da Igreja diz que na maioria dos casos esse tete-a-tete já vai resolver o problema. Mas se não resolver, o que ele deveria ter feito? Pegado 2 ou 3 pessoas para vir conversar comigo. Olha, Ezequiel, eu estou vindo da parte do vagabundo, porque ele falou para mim que tentou conversar com você, você bateu o telefone na cara dele, você bloqueou ele no WhatsApp, você não respondeu o e-mail, e ele quer resolver essa situação. Mas como ele não está conseguindo resolver essa situação diretamente com você, eu queria te pedir, cara, vamos aqui na minha frente, aqui, ó, liga para ele, conversa com ele, vê os motivos dele, deixa ele te explicar o que aconteceu no dia que ele foi visto no motel com uma prostituta. Talvez as coisas não sejam como você falou, Ezequiel, como você ouviu, e você está sendo usado pelo diabo. E aí eu chegasse para essas 2, 3 testemunhas, eu não tô nem aí com vocês, sai fora daqui da minha casa, eu não vou ligar para ninguém, eu só vou denunciar o vagabundo e acabou. Beleza, aí o que teria que ser feito? Aí teria que reunir a comissão da igreja onde eu era membro da igreja local, para expor, Ezequiel, olha, já é a 3ª vez que nós estamos falando com você, assina aqui essa ata da comissão que você veio aqui, você vai ser disciplinado, se você não parar de falar isso, isso, aquilo, porque isso não tem prova, porque isso não está correto, porque isso não é legal, porque isso é aquilo, blá, blá, blá. E aí, se ainda assim eu continuasse falando, aí eu teria que ser excluído da Igreja Adventista do 7º dia. Mas olha que interessante. Com todas as minhas tretas aí que vocês conhecem, eu sou membro da Igreja Adventista do 7º dia regular desde o dia do meu batismo, dia 11 de novembro de 2005. Nunca tive uma disciplina dentro dessa igreja, muito menos fui excluído. O mesmo não pode dizer o vagabundo visto em motel com prostituta, não é verdade? Etc e tal, né? E fui excluído do ministério, não da igreja, por uma questão ridícula. Um papinho de ser visto em manifestação a favor do impeachment da Dilma. Então, o que eu estou querendo demonstrar para vocês aqui? Eu cumpri os passos de Mateus 18 e eu tenho prova. Quando eu entrei, inclusive, com o meu processo judicial contra a igreja, eu juntei aos autos os áudios, os vídeos, os e-mails, onde eu tentando resolver o problema internamente, para não vir a público com o problema, para não processar a igreja por causa do problema, e a igreja calada, me ignorando como se eu fosse um nada. Ué, diante disso, a única alternativa que me resta é tratar esse tipo de pessoa como publicana e pecadora. É tratar a pessoa como serva do Satanás. Expor publicamente, não tem outro caminho, tudo bem? Mas vamos avançar. Aí o texto do nosso querido Manual da Igreja, que o vagabundo como presidente da associação aparentemente deveria cumprir, diz assim: os cristãos devem fazer todo esforço para evitar tendência que os dividam e tragam desonra à sua causa. É o propósito de Deus que haja unidade entre seus filhos. Não esperam viver juntos no mesmo céu? Os que se recusam a trabalhar em boa harmonia desonram grandemente a Deus. A igreja deve desencorajar as ações que prejudiquem a harmonia entre os seus membros e deve estimular consistentemente a unidade. Todo esforço deve ser feito para resolver as diferenças entre os membros da igreja e conter a controvérsia dentro da menor esfera possível. A reconciliação das divergências dentro da igreja deve, na maioria dos casos, ser possível, sem que se recorra a um processo de reconciliação provido pela igreja ou processo judicial. Eu, Ezequiel Gomes, tenho todas as provas de que eu fiz muito esforço para não trazer essas questões nem a público, nem ao judiciário. Eu tenho prova em áudio, em vídeo, em texto, em forma de e-mails, etc, etc e etc. Agora, por um outro lado, qual foi o esforço que o vagabundo visto em motel com prostituta fez para evitar os problemas entre eu e ele, que trazem desonra à causa adventista? Não moveu uma palha.
que não tem coragem de bater um papo diretamente comigo, não tem coragem de vir com 2 ou 3 testemunhas, não tem coragem de vir trazer a igreja, não tem coragem de me excluir da igreja. Por quê? Porque sabe que se for fazer o processo interno eclesiástico corretamente, a gente vai botar o dedo na ferida de um fato muito simples. Por que eu não posso ser pastor adventista tendo sido visto numa manifestação a favor do impeachment da Dilma? Inclusive eu estava vestido de roupa, tá? E o idiota pode ser presidente da associação tendo sido visto num motel com uma prostituta. E tem registro em ata de comissão de que é isso que aconteceu com ele. É isso. É por isso que eles não querem me responder. É por isso que eles não querem fazer o procedimento conforme manda o manual da igreja. Agora veja bem, o manual da igreja se tornou opcional para vagabundo visto em motel com puta? E veja bem, aqui a gente pode acrescentar um outro elemento à nossa discussão. Alguns anos atrás, eu recebi um oficial de justiça na porta da minha casa, com um processo judicial movido por esse vagabundo mau caráter contra mim na justiça. Inclusive pedindo segredo de justiça para não expor assim o mau caráter que é publicamente. Agora veja bem, o que diz o manual da igreja? Que você deve fazer todo o esforço para resolver as diferenças entre vocês que são membros da igreja, e tanto o vagabundo quanto eu somos membros da igreja, para conter a controvérsia na esfera menor possível. Agora, o nosso amigo, sem me procurar, sem trazer testemunhas, sem trazer a igreja, sem fazer um processo eclesiástico para resolver o problema dele comigo, a divergência dele comigo, fez o quê? Processo judicial. Ele, o presidente maravilhoso da igreja, contra um membro da igreja, que nesse caso eu não sou mais pastor. É isso. Mas vamos ver o que mais o manual da igreja fala a respeito disso? Vem comigo, meu amado irmão e minha amada irmã. Olha só o que diz o manual da igreja. O ideal de Deus para os membros da sua igreja é, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. A igreja deve usar seu processo facilmente acessível e razoavelmente breve, pelo qual as divergências entre os membros sejam solucionados. Caso a igreja falhe em atender um pedido de ajuda na reconciliação de uma dissensão, ou tiver conhecimento de que a natureza do caso não está no âmbito da sua autoridade, deve reconhecer que o membro esgotou as possibilidades do processo biblicamente delineado para resolver as diferenças, e o que ele fará desse ponto em diante é uma questão de sua consciência. Então veja bem, o que o manual da igreja diz é que a igreja deveria tornar o seu processo interno de resolução de problemas facilmente acessível e razoavelmente breve. Então, por exemplo, eu mandei dezenas de e-mails. Ninguém me respondeu. Mas a igreja tinha obrigação de tornar esse processo de resolver esse problema facilmente acessível. Então eu mandei um e-mail, galera, estou sendo injustiçado pelo fulano de tal em função disso, disso e disso. No outro dia eu tenho que receber uma resposta. Pastor Ezequiel, vamos fazer uma comissão, vem você, vem ele, fala o que você quer dizer, ele vai dizer o que ele quer dizer e a gente vê quem tem razão ou não. É imediato, é fácil, inclusive tem que ser fácil e tem que ser rápido. Tem que ser razoavelmente breve. E eu estou denunciando esse ponto há anos! Anos! E ninguém faz nada. Entendeu? Então veja bem, vamos pensar que fosse o oposto. O irmão que acha que eu estou denegrindo e ofendendo ele viesse tentar falar comigo pessoalmente, trouxesse testemunhas, trouxesse a igreja, fizesse um processo eclesiástico e comprovasse que eu estou mentindo, que eu estou errado, que eu não tenho provas, que etc, e eu continuo denegrindo, e etc, e aí a igreja não fizesse mais nada, aí talvez o idiota poderia pensar em entrar na justiça contra mim, caso tivesse autorização da igreja para assim fazer. Porque um pastor não pode processar um membro da igreja. É simples assim, a gente inclusive já vai conversar um pouco sobre isso.
Mas então perceba, imagina o seguinte, que o vagabundo quisesse se reconciliar comigo e mandasse um e-mail para o presidente da minha associação onde eu era membro aqui em São Paulo. Teria que ser rápido e fácil esse processo. Não poderia ficar esperando anos lá a solução do problema. Aqui na Associação na Associação de São Paulo já deveria entrar em contato comigo, a gente já deveria fazer uma comissão, já deveria juntar o vagabundo e eu e tirar as nossas diferenças. E não precisa ter violência para fazer isso. Basta conversar numa boa, tá? E se você não gostar de ser tratado como eu vou te tratar ou como eu iria te tratar, é um problema seu, irmão. Você não pode esperar prejudicar e destruir a vida de uma pessoa e depois ela te tratar com flores, alegria e etc e tal, entendeu, irmão? É simples, mas o fato é, se ele tivesse tentado fazer tudo isso, a igreja tivesse ignorado ele, aí ele estaria justificado aí em buscar a justiça de acordo com a consciência dele, entre aspas, tá? Mas olha só o que mais diz o manual da igreja, que inclusive vagabundo visto em motel com puta que é presidente da associação tem obrigação de cumprir, tudo bem? Olha só. Entretanto, quando a igreja, esforçando-se para ajudar na conciliação oportuna e amigável de dissensões entre seus membros, recomendar uma solução, os membros não devem rejeitar sumariamente essa recomendação. Como indicado em 1 Coríntios 6, verso 7, não é questão de somenos importância que um membro fora do processo orientado pela igreja mova um processo judicial contra outro membro. Os membros da igreja que demonstram impaciência e egoísmo por sua indisposição em aguardar e aceitar as recomendações da igreja na solução de agravos contra outros membros, podem apropriadamente estar sujeitos à disciplina eclesiástica, por causa do efeito perturbador sobre a igreja e de sua recusa em reconhecer a autoridade devidamente constituída da igreja. Vamos entender o que está sendo dito aqui. O manual da igreja está deixando claro que não é uma questão de pouca importância que um membro da igreja, que é um vagabundo visto em motel com puta, presidente da associação, mova um processo judicial contra outro membro, que é o Ezequiel Gomes, membro da Igreja Central de Jundiaí, membro regular, sem nenhum tipo de disciplina ou exclusão. Não é uma questão de pouca importância. Tudo bem, de boa. É o manual da igreja que está dizendo. E veja, a igreja deveria ter sido acionada, as comissões, tanto lá na União Sul Brasileira, na Divisão Sul-Americana, aqui na minha associação em São Paulo, e a comissão tinha que dar uma recomendação de uma solução. Tipo assim, Ezequiel, você tem que parar com esses vídeos, você não pode falar assim de um líder da igreja. Líder da igreja, você que prejudicou o Ezequiel, você tem que vir aqui demonstrar se realmente tinha algum tipo de regra que ele não poderia ser visto numa manifestação a favor do impeachment. Se não aconteceu isso, ele tem que ser retornado ao ministério. Vocês têm que resolver o problema, cara. E não adianta ficar impaciente enquanto a igreja não resolve. Tem que acionar a igreja e a igreja tem que resolver. Se você ficar impaciente, já for meter na justiça e etc e tal, você está sujeito à disciplina eclesiástica. Ou pelo menos na teoria do manual da igreja, né? Mas a gente já viu que isso aqui não vale nada para vocês, né? Seus idiotas, seus vagabundos, né? Então vamos continuar. O que mais diz o manual da igreja a respeito destas questões? Muita gente pode dizer assim, Ezequiel, você está reclamando que o vagabundo processou você? Mas você também está errado porque você processou a igreja e assim como ele não deveria ter te processado, você não deveria ter processado a igreja. Veja bem a diferença. Olha só o que diz o manual da igreja. Conciliação de ofensas de membros contra a igreja. Os mesmos princípios que influem na resolução de dissensões entre membros se aplicam à solução de agravos de membros contra as organizações e instituições da igreja. Membros da igreja não devem mover ação judicial contra uma entidade da igreja, exceto em circunstâncias em que 1. A igreja não proveu o processo adequado para solucionar corretamente a divergência, ou 2. Quando a natureza do caso é tal que não esteja claramente dentro da autoridade da igreja. Então veja bem, eu tenho todas as provas de que eu procurei a instituição oficialmente, recorrentemente, múltiplas vezes.
E a igreja não proveu um processo adequado para resolver o problema. E resolver o problema não é meramente me retornar ao ministério, é me dar resposta. Você pode não me retornar ao ministério, mas me responda, por que que eu, visto numa manifestação a favor do impeachment da Dilma, não posso ser pastor, e um vagabundo visto em motel com prostituta pode ser pastor? Só me responde isso que já tá, pra mim já tá tudo bem. Alguém tem coragem de responder isso aí? Ó, maravilhosos líderes da maravilhosa Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso foi denunciado para Ayrton Killer, que era o presidente da divisão sul-americana e que agora quer ser o presidente da Associação Geral. Isso foi denunciado para Marlington Lopes, presidente da União Sul Brasileira, e eles não proveram um processo adequado para resolver a divergência entre o Ezequiel Gomes e um vagabundo visto em motel com puta. Beleza, irmãos? E aí, para vocês entenderem a gravidade do que eu estou falando, o que acontece? Tanto o livro de praxes quanto o manual da igreja, eles fazem parte dos regulamentos da igreja, do estatuto da igreja. E aí, o livro de praxes diz assim: requer-se obediência e lealdade aos regulamentos. Os regulamentos eclesiástico-administrativos da divisão sul-americana devem ser estritamente seguidos, sem desvio algum, por todas as organizações e instituições da igreja no território da divisão. A obra deve ser administrada em todas as suas organizações em completa harmonia com estes regulamentos. Os corpos constituintes ou comissões diretivas não devem manter em suas funções os administradores que demonstrem incapacidade ou falta de vontade para desempenhar sua responsabilidade ou suas responsabilidades administrativas em harmonia com estes regulamentos. Quem não quer cumprir o manual da igreja, quem não quer cumprir o manual de praxes, vá para o inferno, não vai ser administrador da igreja adventista do sétimo dia. Tudo bem, irmãozão? Aí, o que mais diz aqui o nosso maravilhoso livro de praxes? Causas para destituir uma pessoa eleita, ou seja, um presidente da associação, ele é eleito como presidente da associação. Inclusive, essa é a igreja que não se mete com política, né, que elege presidente. Então, o que acontece? Aqui, o livro de praxe diz que uma pessoa que foi eleita presidente da associação, que ela tem um cargo eletivo, ela pode ser destituída em vários casos. 1. Incompetência. 2. Persistência em não cooperar com a autoridade devidamente constituída em assuntos substantivos ou itens relevantes dos regulamentos denominacionais. Ou 3. Ações que possam estar sujeitas à disciplina eclesiástica de acordo com o manual da igreja. Opa, peraí, vamos voltar lá? Olha só o que diz o manual da igreja. Quem mover um processo judicial contra outro membro fora do processo delineado pela igreja deveria ser o quê? Disciplinado. Uma pessoa que deveria ser disciplinada, ela deveria ser destituída do seu cargo. Não pode ser presidente da associação. Então aqui o problema, veja bem, não é mais que o vagabundo foi visto em motel com prostituta. O problema é que o vagabundo transgride o manual da igreja ao processar o Ezequiel Gomes, e a igreja diz que isso não pode ser feito da forma como ele fez, e ninguém faz nada. Eu já denunciei isso para todas as instâncias oficiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E são todos uns covardes filhos do diabo, que não atuam de acordo com o manual da igreja. E aí o texto aí continua no tópico B102.35S, que diz assim: qualquer obreiro que desejar usar os procedimentos da igreja para a solução de queixas deve declarar por escrito que não está usando,
nem usará o processo legal para a solução de sua queixa, mas que aceitará a solução ou soluções fornecidas através dos procedimentos estabelecidos em B102.45S. Ou seja, por que o vagabundo não cumpriu o manual da igreja? Porque ele teria que declarar que ele não vai fazer um processo judicial contra o Ezequiel, mas ele vai aceitar a solução que a igreja der em relação ao caso. Mas ele não quer aceitar a solução, ele quer censurar o Ezequiel, calar o Ezequiel, para que, como vagabundo visto em motel com puta, continue usufruindo do seu dízimo na maior tranquilidade. Essa é a igreja adventista do sétimo dia. Tudo bem? Aí o próximo tópico diz assim, ó, quando um obreiro apresenta uma queixa oficialmente, implicitamente ele está reconhecendo a autoridade da igreja. Por que o vagabundo, ao invés de buscar a justiça, tinha que buscar a igreja para solucionar o problema, já que ele acha que eu estou denegrindo ele ou coisa do tipo? Porque ele reconhece que a igreja tem autoridade. É a igreja que vai tratar com as coisas da igreja. E no ponto 2 diz assim, que o obreiro estaria, aceitando se submeter voluntariamente aos canais e à autoridade da igreja na busca da solução da sua queixa, pelo que qualquer processo legal estaria em desarmonia com esse objetivo, sob pena de ser aplicada a disciplina eclesiástica. Ou seja, o presidente da associação, nos termos do livro de praxes e do manual da igreja, não está aceitando e reconhecendo a autoridade da igreja, está fazendo um processo judicial que está em desarmonia com o que a igreja ensina e deveria ser disciplinado eclesiasticamente. Entendeu, irmãos? Então a gente vai sair desse ambiente agora para fazer o fechamento do nosso vídeo. Vem comigo. Bom, meus amados irmãos e irmãs, vamos terminar esse vídeo retomando então algumas das questões aí por detrás do áudio do Luiz Mário, nesse papo assim do dízimo e blá blá blá, tudo bem? O que o Luiz Mário diz? Que ele tinha vergonha de falar sobre esse tema e agora ele é sem vergonha. E veja bem, você tem que ver de onde é que vem tudo isso, as nossas diárias, os nossos auxílios, o Letra. Para quem não sabe, o Letra é o auxílio manutenção de equipamentos que a igreja dá todo ano para o obreiro. Então é através disso que os obreiros compram celular, computador, livros e etc e tal, tudo bem? Então o que acontece? O nosso amigo, ele está aí dizendo que você tem que ser sem vergonha para falar de dízimo, porque isso aí depende da fidelidade da igreja, que é de onde vem tudo isso, mas é o nosso interesse, é também por causa do nosso interesse que o negócio funcione. Agora veja bem, meus amados, se a igreja adventista do sétimo dia usasse o dízimo para aquilo que é correto, eu não teria nenhum problema com esse áudio do Luiz Mário. Pô, a igreja vai lá, devolve dízimo, aí os caras vão lá e pagam o salário do Thomas de Amaral. Aí o Thomas vai e escreve um livro para melhorar a igreja, e aí a igreja melhora. Não quer dizer também que vai ter solução mágica para os problemas da igreja, mas vamos lá. Trabalhar que se colocasse em prática algumas das sugestões do Thomas, a igreja seria um pouco melhor. Pronto, aí o dízimo foi bem aplicado. Pegou o dinheiro do dízimo, pagou o pastor estudou, o pastor recomendou melhorias e a igreja melhorou. É para isso que deve ser pagado o dízimo. Pago ou devolvido, enfim. Outra coisa, não pode restar nenhuma sombra de dúvida sobre os membros da igreja que o dízimo não vai para pagar motel e prostituta. O dízimo não vai ser usado para pagar processo judicial de vagabundo que vai pedir dano moral, sendo que não tem moral nenhuma. Entendeu? E vai inclusive usar advogado da igreja, porque o vagabundo me processou ainda usando o advogado da igreja, nem pagando do próprio bolso dele. Inclusive quem veio em audiência aqui em Jundiaí nesse processo foi o advogado da União Sul Brasileira. O que o advogado da União Sul Brasileira, aquele idiota, tem a ver com isso? É isso, cara, entendeu? E aí, diante do fato de que quem vocês estão sustentando com o dízimo é pessoa que cospe no manual da igreja, na cara de vocês, aí a gente consegue começar a entender que talvez esse negócio não esteja muito correto, não é verdade? Porque de outra forma, por que vocês estariam se recusando a disciplinar
tirar do seu cargo eletivo e excluir do Ministério Adventista uma pessoa que já usou o dízimo para pagar um motel e uma prostituta. Não tem mulher em casa? Não, irmão. E aí? E outra, vamos tirar esse papo do motel com a prostituta. Vamos dizer que esse papo nunca existiu. Vocês vão pagar do dinheiro do dízimo uma pessoa que, contra as orientações da igreja, processa um membro da igreja? Não tem o que falar, não tem o que fazer. Vocês estão transgredindo o manual da igreja e o livro de praxes na cara de qualquer pessoa. E ainda querem receber dízimo e ofertas e que a igreja seja generosa para pagar as maracutaias de vocês, a falta de caráter de vocês para vocês prejudicarem quem serve a Deus e para beneficiarem os amiguinhos de vocês. Por exemplo, hoje Ezequiel Gomes está fora do ministério, não recebe mais um centavo do dízimo. Agora, o filho do vagabundo visto em motel com puta é pastor adventista do sétimo dia. E olha que legal, ele não foi chamado assim nesses chamados especiais, sem status de obreiro, ganhando 1.800 conto por mês. Foi chamado já como um aspirante. Coisa que praticamente ninguém consegue atualmente, mas o filho do vagabundo tem que conseguir. Obviamente ele não tem nenhuma competência particular para conseguir isso. É meramente uma politicagem nojenta, que é o que a igreja pratica com os dízimos e com as ofertas. Entenderam como é que o negócio funciona bem de verdade, meus amados irmãos e irmãs? Então é isso, cara. O áudio do nosso amigo Luiz Mário é nojento, tá? E revela uma postura nojenta para manter de pé uma obra nojenta. E aí, em função da sua obra nojenta, por exemplo, conta o Thomas de Amaral, tá lá, promovido a vice-presidente da divisão sul-americana. Bom, não é à toa que Jesus falou lá que está a ponto de vomitar vocês da boca dele. Não é por aí? Então é isso, meus amados irmãos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.